Tá. Não, basicamente, o que eu acho é assim, os dirigentes não tiveram o pensamento de que todo mundo achava que o pneu duro durasse a corrida inteira. Então, por isso que modificou muito. Porque quando vai para o box, e essa regra de que você pode mexer a partir do momento que toma-se a bandeira vermelha, volta uma volta para trás, como sempre foi, né? A volta atrás, que é aquela que é válida, então tomou a bandeira na 6 e na 5 é o resultado da 5. Então, ok. Só que daí, essa regra de poder mudar os pneus, você muda tudo. E aí, meu, ficou naquilo, todo mundo com o mesmo pneu. Lógico que a gente viu o Pérez fazendo as ultrapassagens porque vinha a reta deles é muito mais forte, mas aí a prova ficou meio engessada, né? Então, apesar de ser uma prova super emocionante, agora com aquela modificação que eu particularmente não gostei, Regi, quando eles tiraram aquela chicane dava uma emoção de freada, a gente passando direto. Agora é reta. Você vê, o cara abre com 4 zonas de DRS, é, quem acelera mais, né, a gente viu que se por acaso tivesse aquela, como a pista antiga de Melbourne, muito provavelmente o carro da Aston Martin andaria mais ainda, que eles perdiam naquela zona de reta ali um É monte. verdade, é verdade. Mas, de qualquer forma, é, fica muito claro que ninguém ia alcançar a Red Bull e se o Pérez fosse Verstappen, primeira coisa, que ele não é, mas ainda que ele fosse o Pérez que ele é, ele teria que chegar um pouco mais perto. Mas teve problemas, teve interrupções na corrida, tudo, por isso que ele chegou em quinto. Ele poderia ter chegado num pódio ali. Mas também as Mercedes andaram, as É. Mercedes não, porque o Russell quebrou, mas o Hamilton andou, a Mercedes do Hamilton andou muito, e o Alonso deveria ter andado um pouco mais do que a Mercedes, né? Mas essa foi uma grande dúvida. Isso que ficou meio na dúvida, assim, por que o Alonso não atacou, não estava mais rápido que a Mercedes a ponto de tirar a posição do Hamilton, né? Por que você acha? Então, eu acho que eles andavam muito parecido em condições de reta, de velocidade. E aí, Regi, agora a corrida ficou tanto a curva 6, que foi aquela que o Albon bateu, como depois toda aquela reta, ficou mais ou menos como uma antiga Barcelona. É difícil seguir. Você segue, o carro não sai tão colado, só realmente no DRS. Só que aí no DRS era meio que a gente viu 4 zonas. O Gasly, por que ele conseguia seguir a Ferrari? Porque ele por perto, ele era 3 décimos por volta pior, ele abria a asa, seguia. Então, por um lado, eu acho que foi um tiro no próprio pé, porque eles não conseguiam. A gente viu uma prova meio combativa, aquela coisa legal, só que ninguém passava ninguém. E gente saindo da pista. Então, assim, não é para salvar a pele do Pérez, mas eu acredito que a Red Bull tinha sim um problema de migração de freios nesse fim de semana, porque a gente viu o Verstappen mesmo dando uma desviadinha na mente e passando reto, perdendo aqueles 3 segundos. Então, eu acho que o Pérez não estava confortável, ele perdeu bastante o fim de semana inteiro. Daria para ele ter evitado a batida na primeira volta da classificação, porque com certeza a primeira volta você não joga tudo achando que o freio vai ele que estava reclamando muito, que a gente viu, né? Então, e depois na última largada ele caiu lá para trás porque ele largou muito melhor, só que a pista afunilou, todo mundo foi para dentro e aí blum, aquela Não, eu não bateção culpo toda o lá. Pérez, não. O Pérez ele foi muito prejudicado. Inclusive, eu acho o seguinte, porra, o cara, sabendo com tanto problema de freio, com que segurança ele entra na corrida. Mas isso, em poucas voltas, ele já está normalizado em relação à mente, né? Sabe, olha, esse carro vai frear. Então, eu não culpo ele pelo que aconteceu no fim de semana, não. Mas se ele fosse um pouquinho mais piloto, ele teria alcançado o pódio.
Mas vamos lá. Sim.